Advertência. O que você verá a seguir é uma creepypasta, que são lendas modernas difundidas pela internet, por fóruns, e-mails e redes sociais. Normalmente podem ser fictícias, sem provas ou fontes confiáveis, ficando assim apenas como um ponto de terror. Mas, e se forem reais? Boa noite, sejam bem-vindos ao Vocaloid Fantasy Repórter, onde iremos investigar o caso Alice Human Sacrifice, onde uma série de assassinatos ocorreram entre 1999 e 2005. Vamos conhecer algum deles. Esta é Sasaki Megumi, 29 anos. Ela é dona de um restaurante muito popular. A moça tem um temperamento difícil e uma língua afiada. Me desculpa, senhor, sinto muito mesmo. Você só me dá prejuízo. Sinto muito, dona Megumi, foi sem querer. Não é a mim que você tem que se desculpar, mas é para o cliente que vai comer de graça hoje, pois o almoço dele vai sair do seu salário. Mas, fora do restaurante, Megumi é muito sociável. Ela adora muito ir em festas. Que festa legal! Meu Deus, tá ficando sem graça. Aí, garçom, me entrega mais uma rodada de whisky. Hoje quero me acabar até o sol nascer. E foi em uma dessas festas em que ela desapareceu. Ei, Megumi, vamos para casa. Já é 1h da manhã. O quê? Já! A festa está um arraso. Quero vir com a mãe. Puxa, você está conseguindo andar. Eu tava terrível também. Vamos, eu levo você no meu carro, você fica de carona e eu te deixo em casa. Quê? Amigas como vocês que estragam minha festa não merecem minha amizade. E quer saber? Eu dispenso essa de carona. Eu vou a pé mesmo. Assim eu faço exercício e vocês economizam a gasolina. E esta foi a última vez em que ela foi vista. Ei, quem é você? Na manhã seguinte, um casal que andava em uma mata perto da casa da Megumi encontrou um rastro de sangue e no local ela foi encontrada morta, com uma carta de baralho, com um valente de espadas, com o nome Alice escrito nela. Que lindo nome você tem! Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer. Ops, desculpe. Isso. Não é nada não, é só a minha contabilidade de casa. Sou muito controlado com minhas contas. Continuando. Agora vamos ao segundo caso. Este é Yamane Akio. Ele é um cantor de uma banda pouco conhecida. Ele só tocava em bares. Sua voz é linda e delicada.
é conhecido por ser gentil e carinhoso. Você é meu amor, minha vida é minha paixão. Você é meu sonho, primavera e verão. Sem você não respiro e sem você eu não vivo. Cansei de estar sozinho, vou sair deste lugar. Quero você aqui comigo, contigo eu quero sonhar. Foi ótimo, amor. Esta foi para você, princesa. Mas o dinheiro aqui no bar não é muito. Então não dá para irmos no cinema como prometi. Poxa, você podia tentar mandar sua música para uma gravadora. Você ia ser um sucesso. Claro que ia ficar com ciúmes com as fãs te tietando o tempo todo, mas eu ia aguentar. Eu já mandei algumas vezes, mas fui rejeitado. Mas também ouvi falar que algumas gravadoras te exploram. Mas sabe, prefiro assim. Gosto de cantar com liberdade para você, sem pressão de empresários. Oh, muito obrigada. Mas, em uma noite... Akio, está em casa? Oi, sou eu. Vocês sabem do Akio? Eu não encontro ele em lugar nenhum. Akio foi dado como desaparecido e uma busca por ele começou. A câmera de segurança do prédio mostrou uma pessoa encapuzada entrando num prédio e saindo algum tempo depois num saco de lixo com um formato estranho. Acredita-se que foi sequestrado, mas até agora nenhum pedido de resgate. Uma semana depois, o dono do bar onde a banda toca abriu o estabelecimento e encontra Akio morto em uma mesa com uma carta de reis de ouros escrita Alice em sua garganta. Depois da sua morte, a banda não teve coragem de chamar outro vocalista e por isso acabou a banda. Ah, o amor, como ele é lindo! Mas cuidado com esse amor, pois ele é cego e traiçoeiro. Bom, onde eu estava? Ah, sim. Esta é Kai Sakura, uma jovem adolescente, uma vida toda pela frente. Ela quer ir para a faculdade e se tornar uma designer de moda. Ainda está estudando para a faculdade de moda, Fábio? Sim, mãe, meu sonho é fazer lindos vestidos e ver eles desfilando em Paris. Mal posso esperar, estou tão perto. Falta só uma semana para terminar o ensino médio e entrar na faculdade. Uau, eu quero estar lá quando realizar seu sonho. Posso experimentar um vestido seu? Claro, mãe, você vai ser minha top model favorita. Faltando poucos dias para a formatura de Sakura, quando ela foi sequestrada, a família procurou insistentemente por ela. 2 dias depois, ela foi encontrada morta numa cova rasa. Não parecia que queria escondê-la. Pelo contrário, queria mostrar a carta a Alice, uma rainha de paus. Junto ao corpo havia um bilhete, com letras quase difíceis de compreender. Nele continha frases desconexas como: a morte é um sonho distorcido, ela vai sempre comandar e haha, aqueles que morrem são sortudos. Tentaram reconhecer a letra do assassino, mas foi em vão. Ah, finalmente acabou de chover. Ufa, vou colocar meu guarda-chuva ali na escada. Ops. Bom, o último caso são os irmãos Oshiro, Hayato e Hina. Hina era a irmã mais velha e teimosa, e seu irmão mais novo, Hayato, era muito esperto.
Rina, por favor, devolve minha bola. Eu quero jogar com os meus amiguinhos aqui perto. Não! Por favor, Rina. Se você me devolver, eu te pago um sorvete mais tarde. Tá bom. Os dois raramente brigam. Hayato era tão esperto que ele pulava séries da escola para ficarem na mesma sala. Como é que você consegue? Isso é muito avançado para você. Ah, isso é moleza. Aquelas tarefinhas de colorir do primário estava fácil demais. Estava ficando chato. Os dois foram encontrados mortos em sua cama. A causa da morte foi uma injeção letal. A janela estava aberta e concluiu-se que o assassino invadiu a casa em silêncio, sem acordar os dois. Cada criança segurava uma carta de archicópias que, ao serem colocadas lado a lado, formavam a palavra Alice. Um ano mais tarde, a mãe dos meninos se suicidou por causa da depressão. O pai ainda está vivo, mas faz terapia para tentar superar a morte. Um pouco depois da morte dos irmãos Oshiro, um homem chamado Suzuki Ryuto foi preso pelos assassinatos. Ele era um vagabundo com problemas mentais que dizia não se lembrar onde estava no momento dos assassinatos. O mais absurdo de tudo é que ele foi encontrado usando um casaco que pertencia a Yamane Akio. Um pouco de sangue havia na manga de um resultado positivo que era de Akio. Yuto estava desesperado a essa altura. Declarou que um demônio negro sem rosto havia lhe dado o casaco. Yuto foi liberado para o abrigo de sem-teto. Disse que Yuto ficava por lá a noite do assassinato de Sakura. Como o abrigo ficava longe da casa de Sakura, não havia como Yuto cometer o crime e voltar para o abrigo sem ser notado. Em 30 de abril de 2008, um produtor japonês chamado Yugami colocou sua primeira música no site Nico Nico, que é um tipo de YouTube japonês, uma música chamada Alice Human Sacrifice. Acredita-se que a música foi inspirada na série de assassinatos. Como é legal essa programação da TV hoje em dia. O programa está em 3D agora. Agora, colocarei uma pesquisa em cards aqui no canto do vídeo para vocês responderem, perguntando se você acredita que este caso aconteceu de verdade ou não. Sejam sinceros, porque no final você decide. Ops, esse é um outro programa. Então, vejo vocês na próxima. Bons sonhos ou pesadelos. あるところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない。それは小さな夢でした。小さな夢は思いました。このまま消えていくのは嫌だ。どうすれば人に僕を見てもらえるだろう。小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。人間を自分の中に迷い込ませて、世界を作らせればいいと。一番目アリスは勇ましく剣を片手に不思議の国、いろんなものを切り捨てて真っ赤な道をしていた。そんなアリスは森の奥、罪人のように
リスはおとなしく歌を歌って不思議の国、いろんな音をあふれさせて狂った世界を生み出した。そんなアリスはバラの花、イカれた男に撃ち殺されて真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられかれていく。3番目アリスは幼い子、綺麗な姿で不思議の国、いろんな人を惑わせておかしな国を作り上げた。そんなアリスは国の女王、いびつな夢に取りつかれてくじく体に怯えながら国の頂点に君臨する。森の小道をたどったり、バラの木の下でお茶会、お城からの招待状はハートのトランプ。4番目アリスは双子の子、好奇心から不思議の国、いろんな扉をくぐり抜けてついさっきやってきたばかり、気の強い姉と賢い弟、一番アリスに近かったけど、二人の夢は覚めないまま不思議の国をさら